Páscoa, feliz Páscoa. Essa é uma declaração que pode ser dita até de uma maneira mecânica. Às vezes pode ser dita de uma maneira despretensiosa. Mas quando nós conhecemos o sentido a que essa declaração se refere, isso faz total diferença na nossa vida e a quem nós estamos declarando também. É muito bom poder estar aqui com vocês celebrando o domingo de Páscoa. Não é ainda do jeito que nós estamos acostumados, não é ainda do jeito que nós gostaríamos. Queríamos todos juntos, queríamos nos abraçando, mas o que importa é que, mesmo que presencial e distanciados, ou online, nós estamos unidos na celebração de um significado, algo que tem um sentido, um significado para as nossas vidas, e isso torna de profunda relevância. O fato de você estar aqui hoje, celebrando, é porque essa celebração tem uma relevância na sua vida. Aliás, nós celebramos a Páscoa todos os anos. Agora, eu acredito que cada ano, pelo menos para mim é assim, cada ano tem uma peculiaridade ali nessa celebração. Cada ano tem algo especial, Esse ano não é diferente. A despeito de adversidades, dos problemas que estão aí, nós estamos com problemas graves, são problemas sérios, problemas econômicos, problemas sanitários, problemas estruturais, problemas políticos, tantos problemas que nós estamos vivendo, E olha, nada disso ainda se compara com a perda, eu dizia hoje de manhã, muitas vezes precoce, de mais de 330 mil vidas só aqui no Brasil. Isso é algo que realmente tem um custo muito grande na vida, isso dói, mas isso não nos impede de perder a nossa esperança. Isso não nos bloqueia, não nos impede de acreditar que Deus continua no controle de todas as coisas. Páscoa é o grande anúncio de Deus à humanidade. É um grande anúncio da fidelidade de Deus. A Páscoa representa a fidelidade de Deus. Um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que se importa. Eu ouço, sobretudo nesse momento de crise, eu ouço pessoas dizendo assim: aonde está Deus que não vê isso? Aonde estava Deus? E Deus, muito antes de tudo isso, estava providenciando a Páscoa, estava providenciando Jesus Cristo, providenciando a nossa salvação, providenciando a nossa viva esperança. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, ele diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. Essa é a nossa viva esperança. Sim, aleluia, Cristo ressuscitou. Cristo, a nossa Páscoa, ressuscitou. Podemos dizer aleluia. Hoje é a nossa Páscoa. Ainda a celebração familiar, na tradição, um almoço festivo, familiares, não apenas a família nuclear, mas familiares sempre se reuniram, e essa celebração pode estar um pouco tímida. Eu sei que nós estamos em tempo de distanciamento, nos é imposto um confinamento compulsório, nós estamos confinados, mas a Páscoa tem um poder, e eu quero olhar para as Escrituras e enxergar o poder que a Páscoa tem, e um dos grandes poderes que a Páscoa tem é de nos retirar de qualquer tipo de confinamento. Então hoje, eu quero abordar com vocês aqui o tema, a Páscoa que nos tira do confinamento. É isso que nós vamos refletir. Quero orar com você nessa confiança de uma Páscoa que nos tira do confinamento. Pai, em nome de Jesus,
nos colocamos diante da Tua graça, ó Pai, graça incomparável. Te pedimos, Senhor, vem nesse instante trazer entendimento a cada um de nós, lança fora a distração. Queremos sim, Senhor Deus, mergulhar no entendimento da Tua palavra, naquilo que Tu preparaste para nós este ano, esse momento. Que seja sempre, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, eu acredito, todo mundo sabe disso, existem diversos tipos de confinamento. Existem muitos tipos de confinamento. Alguns são confinamentos impostos, né, por barreiras físicas, mas talvez existam muitos outros, e até mesmo, eu diria, um pouco mais severos, tipos de confinamento que são barreiras que estão ali na alma, que estão no espírito e nos impedem. São confinamentos que nos impedem de viver completamente. E a Páscoa é uma grande resposta para as pessoas que sempre colocam a dúvida, né, e a dúvida, sobretudo em Deus, acerca de um sentimento que estejam vivendo, acerca de um momento que possam estar vivendo e sentindo-se aprisionados. A Páscoa revela, ela mostra, ela elucida toda a preocupação de Deus com tudo o que nós vivemos e, sobretudo, com o mundo de injustiça. A Páscoa está aí, a Páscoa sempre esteve, e o que nós precisamos é nos apropriar de tudo o que a Páscoa nos oferece para que possamos viver. Então eu quero refletir com vocês aqui, peço que vocês me acompanhem, em pelo menos 5 aspectos aqui de que a Páscoa me tira do confinamento. Eu quero que você acompanhe comigo. A Páscoa ela pode me tirar do confinamento com pelo menos 5 aspectos. O primeiro deles, ela me tira do confinamento devolvendo a esperança. Ela devolve a esperança. Olha, quem não está sujeito a uma situação onde tudo parece perdido, parece que tudo está perdido. Quando isso acontece, esse sentimento de perda acontece, nós ficamos ali, normalmente, levados a muitas vezes, a um desespero, a uma angústia, e creiam, não poucos, são conduzidos até mesmo a uma situação de depressão. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para perder. Nós não somos feitos para perder. E a derrota, ela nos tira uma esperança. Vocês conseguem imaginar o sentimento dos discípulos, ali quando tudo parecia completamente perdido? Jesus, que apareceu para eles, que os tirou do seu trabalho rotineiro, tirou da sua vida cotidiana, oferecendo a eles uma nova possibilidade, uma nova esperança. Ali, Jesus, de repente, ele estava morto. Aqueles discípulos, eu acredito, eles ficaram sim, sem esperança. Mas foi justamente a Páscoa, foi a ressurreição quem traz de volta a esperança, tira eles do confinamento de toda aquela angústia. O texto que nós lemos aqui hoje, no Evangelho, mostra ali aquelas mulheres que haviam ido até o túmulo para prestar um serviço. Sabe o que? Elas não foram fazer uma vigília, elas não foram na expectativa, será que ele vai ressuscitar? Não. Elas foram cabisbaixas, prestaram serviço a um morto. Elas foram ali levar especiarias para um corpo morto. Aquelas mulheres estavam sem esperança. Elas tinham desistido. Estavam apenas cumprindo um ritual. E olha o que diz, os versos 1 a 4, diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus.
No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Sim, gente, olha, indiscutivelmente tudo parecia perdido. Mas o Senhor, graças à Páscoa, troca o desespero, a angústia, a derrota, a perda, por uma viva esperança. Onde havia uma enorme pedra, um grande obstáculo, ele havia rolado aquela pedra, ele removeu. Aonde havia um corpo morto, ele ressuscitou, tornou em corpo vivo. Aonde é que na sua vida está faltando esperança? Aonde é que na sua vida está precisando de uma esperança? Aonde é que na sua vida talvez tem uma pedra considerada por você irremovível? Talvez você, como aquelas mulheres, possa estar perguntando: quem removerá essa pedra? Talvez você, como aquelas mulheres, possam ver quem poderia ser capaz de ressuscitar aquele morto. Eu quero lhe dizer: pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de lutar, de querer remover pedras. Levante-se, você que já desistiu por algum motivo. Aproprie-se da Páscoa. Receba a Páscoa. A Páscoa nos tira de todo o confinamento do desespero. A Páscoa é capaz de restaurar a esperança, mesmo que tudo possa parecer perdido. Mas em segundo lugar, a Páscoa me tira do confinamento, sabe como? Ela tira do confinamento dando entendimento. Dando entendimento. Não é difícil a gente viver uma situação onde a gente declara que não está compreendendo. Olha, eu não sei por que está acontecendo isso. Às vezes nós temos sim uma incompreensão dos fatos. E é lícito. Sabe por quê? Sinceramente, quem diz compreender todas as coisas nessa vida, talvez não tenha compreendido nada dessa vida ainda. Nós somos aprendizes. Nós estamos sim no processo. É lícito ter dúvidas, é lícito ter questionamentos, e muitas vezes por não compreender, sabe o que acontece? Nós fazemos julgamentos, por não compreender, nós desistimos, por não ter entendimento, muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas, fazemos escolhas erradas. A falta de compreensão, ela pode sim nos colocar num confinamento de insegurança, de medo, de indecisões ou de equívocos sucessivos. Aquelas mulheres no sepulcro, elas estavam amedrontadas e confusas. Elas estavam limitadas ao seu entendimento do fato, simplesmente que tinha acontecido. Olha o que diz os versos 5 e 6, diz assim: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Olha, elas tinham um motivo para estar ali confusas, com medo. O texto diz que elas estavam amedrontadas. Elas tinham motivos para estarem inseguras. Porém, a Páscoa tem esse poder libertador. A Páscoa tem esse poder ali. E basta eu olhar para o plano de Deus. Quando eu vejo o plano de Deus, eu tenho um discernimento espiritual. Quando eu olho
para a história do plano de salvação. Isso traz para mim, sim, um discernimento espiritual acerca das coisas do mundo. A Páscoa me desvenda situações, e eu passo a ter um entendimento. Eu falo de um entendimento capaz de nos retirar completamente do confinamento da insegurança. Completamente. Eu passo a confiar em um Deus que pode todas as coisas. O que nessa vida está te assustando e você não consegue compreender? Eu quero te convidar para permitir que o Senhor te abra o entendimento necessário. E quer saber? Se for preciso, igual fez com aquelas mulheres, vai mandar um anjo ficar do seu lado para te dar o entendimento. O Senhor traz, sim, um entendimento. Escamas caem dos nossos olhos. A Páscoa tem esse poder libertador. Mas sabe o que mais? Em terceiro lugar, a Páscoa me tira do confinamento, sabe como? Me trazendo direcionamento. Às vezes eu posso até ter entendimento de algumas coisas, mas eu fico sem uma tomada de direção. Que direção tomar? E por falta de uma direção, todos nós estamos sujeitos a meter os pés pelas mãos. Quem nunca, não é verdade? Tomamos, às vezes, decisões precipitadas, equivocadas, ou então paralisamos e não tomamos decisões que precisávamos tomar. Sabe por quê? Porque nós não sabemos para onde ir, não sabemos qual é o próximo passo. A ressurreição, aquelas mulheres receberam direcionamento. Olha o que diz, os versos 7 e 8, diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes tinha dito. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Elas estavam amedrontadas, mas elas tinham agora uma direção. Elas sabiam para onde ir. Gente, às vezes a gente ainda não tem a compreensão de todas as coisas. A compreensão às vezes vai chegar depois. Mas quando temos um direcionamento do Senhor, nós temos uma obediência ali e seguimos. A Páscoa tem esse poder de nos tirar desse confinamento que nos paralisa, trazendo desorientação. Eu tenho uma direção. Eu sei para onde eu devo ir. É muito ruim a pessoa que não tem um norte, a pessoa que não tem rumo. A Páscoa, ela vem abrir novas possibilidades. Como eu disse, mesmo que eu ainda não esteja compreendendo, quando Deus disser, vá, vá. Foi assim que Deus fez durante toda a trajetória. Vimos o povo de Deus saindo do Egito, atravessando o mar, atravessando um deserto. Foi assim que vimos discípulos entregando sua própria vida, martirizados, porque Deus disse, vá. Jesus disse, vão, preguem, abram a boca, falem. Existia uma direção. A Páscoa traz, sim, uma nova possibilidade. Existe alguma decisão a ser tomada na sua vida? Isso está te trazendo perturbação, está te paralisando, está te confinando. Eu quero dizer para você, permita-se ser direcionado pelo Senhor, pelo Cristo ressurreto. A Páscoa nos mostra aonde devemos ir. Mas em quarto lugar, eu entendo também que a Páscoa me tira do confinamento, sabe como? Me dando confiança. Confiança.
Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que a incredulidade é um dos grandes obstáculos que impedem as pessoas de viverem a plenitude de tudo o que Deus prometeu. Incredulidade. Quantas vezes, mesmo já tendo caminhado com o Senhor, aprendido, recebido do Senhor, e às vezes já tendo vivido promessas, mas de repente quando chega a hora em que tudo o que precisamos é crer, confiar, ainda vacilamos, somos instáveis na nossa fé. Com os discípulos não foi diferente. Os discípulos conheciam a promessa da ressurreição. Jesus tinha dito para eles: é necessário que eu vá, e eu ressuscitarei. Jesus havia dito isso para eles. Jesus ensinara isso a eles. Mas vê o que diz o verso 9 a 14. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi, contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foram vistos por ela, não creram. Não creram. Fala-se de Tomé, né? Mas todos aqui não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes, eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Gente, às vezes não é apenas conhecimento, às vezes é preciso uma experiência para sair da incredulidade. Aqueles discípulos tinham o conhecimento da promessa, mas precisavam da experiência com o Cristo ressurreto. Só a Páscoa pode nos tirar do confinamento. Imagina se Jesus ali mesmo fosse aos céus, dissesse: olha, ele anunciasse: não se preocupe, eu vou ressuscitar, e eles não vissem. Talvez aqueles discípulos ali nunca mais crescem nessa verdade. Talvez eles nunca pregassem essa verdade. Por isso talvez foi necessário Jesus aparecer fisicamente a eles, para que eles tivessem uma experiência com a ressurreição. Só a Páscoa tira do confinamento da incredulidade. A incredulidade, ela nos confina e anula as possibilidades de um Deus que é ilimitado. Quando nós duvidamos de alguma coisa de Deus, nós estamos anulando Deus. Eu preciso entender que a confiança no Cristo ressurreto é capaz de me dar acesso a absolutamente todas as promessas de Deus, e eu saio da incredulidade. Eu quero me dirigir a você, que talvez esteja vivendo aí uma incredulidade em alguma área da sua vida, alguma promessa, talvez que você não esteja vendo, talvez na área profissional, na área conjugal, seu casamento, no relacionamento, no surgimento de uma pessoa que você está esperando. E talvez você esteja confinado na incredulidade. A Páscoa veio para restaurar e dizer: olha, eu estou aqui, o
Deus que faz impossível, o Deus que remove pedras, o Deus que transforma a morte em vida. Saia desse confinamento, restaure a confiança plena, mergulhe numa experiência com Cristo ressurreto. E por fim, a Páscoa, ela me tira do confinamento, sabe como? Restaurando o meu sentido de vida, o meu sentido, o meu propósito. Existe um sentido de vida, um propósito para cada um de nós. Caso contrário, o Senhor teria nos feito em série e não individuais. O Senhor nos fez únicos. Você é única, você é único diante de Deus. Isso tem um propósito, significa que Ele está contando com você. Tem um sentido para você existir. Você não é mais uma em uma multidão. A Páscoa devolveu sentido aos discípulos. Olha o que diz, os versos 15 em diante, diz assim: disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. A Páscoa trouxe sentido à vida daqueles discípulos. Não apenas existência, mas sentido. E a falta de sentido tem lançado pessoas num cativeiro, pessoas num confinamento existencial. Não sabem quem são, qual o seu propósito, o seu sentido, desconhecem o seu valor, negligenciam a sua identidade. O Senhor não te chamou apenas para ter uma profissão. Não, isso é muito pouco. O teu sentido não é ganhar dinheiro para sobreviver. Não. Pagar contas. Não. Isso é muito pouco. E olha, com todo respeito, longe de mim querer desmerecer o ofício de quem quer que seja. Mas esse não é ainda o seu objetivo. É justo que você tenha o seu ofício, faça com esmero. Hoje eu estou aposentado porque eu trabalhei 36 anos no ofício ali, realmente me dedicando. Aquilo trouxe suprimento na minha casa, sem dúvida. Mas aquela não era a missão da minha vida. Aquele não era o sentido da minha vida. A Páscoa, ela nos traz o sentido da nossa missão. Ela diz, o Senhor disse: vão e anunciem essa verdade a todas as pessoas. Deixa eu contar uma coisa para você. Talvez, para algumas pessoas, você, só você, será a única oportunidade de ela ouvir falar e ver o amor de Jesus. Pode ser que você esteja diante e deparado com alguma pessoa onde será a única oportunidade. Quando eu tenho noção desse meu sentido, do meu propósito, eu posso estar transformando a vida de alguém eternamente. O que tem lhe impedido de viver o seu chamado, de viver o seu propósito, de viver a sua identidade de filha, de filho de Deus? Não mais estrangeiro, não mais criação, mas filho, filha de Deus. De levar essa verdade a tantas outras pessoas.
A Páscoa me chama assim, para proclamar onde quer que eu esteja, a um Cristo que liberta, um Cristo que cura, um Cristo que restaura, um Cristo que vivifica. Por isso que eu digo, meus queridos e minhas queridas, a Páscoa nos tira do confinamento. A Páscoa nos liberta. Sabe por quê? Porque a Páscoa, ela aponta para um Cristo ressurreto, vivo, ilimitado, todo-poderoso. O que é que te confina? Se tudo te parece perdido, a Páscoa, o Senhor, devolve a esperança. Se você não está compreendendo os fatos, a Páscoa, o Senhor, vai te dar na hora certa o entendimento. Se você precisa de orientação, tem andado desnorteado, a Páscoa, através do Cristo ressurreto, ela vai trazer sentido de direção para você. Anda confuso, titubeando, incrédulo. O Senhor, o Cristo ressurreto, Ele dá confiança. Está precisando de missão, de sentido de vida, de propósito? É através da Páscoa que é restaurado o nosso senso de missão. Eu quero orar com você agora. Eu quero te convidar a, nesse instante, abrir o seu coração. E aonde quer que você esteja aí na sua casa, eu quero que você tenha liberdade nesse momento, você que está aqui, a ficar de pé, de joelho, sentado, não importa, você está deitado aí, não importa. Mas eu quero dizer, você está recluso, está confinado, pode ser necessário por um tempo, mas você não foi feita para viver confinado. Sabe por quê? Sabe o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele foi confinado em um sepulcro com uma grande pedra. Mas o sepulcro não conseguiu detê-lo. Tinha uma Páscoa. Ele ressuscitou. Cristo vive. Cristo reina. Aleluia. Por isso, nós podemos sim declarar: Feliz Páscoa. Pai, em nome de Jesus que nós nos colocamos, na certeza, Senhor Deus, de que Tu providenciaste um plano perfeito para nos retirar de todo tipo de confinamento. Sim, Senhor Deus, nós queremos gozar dessa liberdade para viver, nos apropriar e proclamar Feliz Páscoa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.